Hoje a palestra vai ser sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós estamos hoje no item 15, e esse item 15, ele vem trazendo para a gente as orientações de Paulo, do apóstolo Paulo. Essas orientações, elas foram dadas na cidade de Lyon, na França, em 1861. Na palestra da semana passada, nós tivemos no item 14, que foram as orientações do Espírito Simeão. Então, aqueles que participaram da semana passada se lembram bem. Então, eu vou, de maneira geral, só relembrando, na semana passada, a mensagem do Espírito Simeão foi o seguinte, falando sobre o perdão, que nós devemos perdoar infinitamente, perdoar sempre, que o perdão faz parte da vida de Deus, que quanto maior é a ofensa recebida, maior o mérito em conseguir perdoar, que o perdão verdadeiro é o que sai lá do nosso coração, um coração manso, livre de ódios e de ressentimentos. Então, isso foi de maneira geral o ensinamento da semana passada, do Espírito Simeão. Hoje, no item 15, vamos falar das instruções de Paulo. Então, Paulo ele vem nos orientando, nos ensinando que perdoar os inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Quanto mais você evolui espiritualmente, você cresce, quanto mais a sua alma se enobrece, mais você compreende o outro. E assim você consegue perdoá-lo, colocar-se no lugar dele. Perdoar para que Deus também vos perdoe. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes também grande necessidade de perdão? Porque todos os dias nós acertamos e nós erramos. Nas pequenas coisas, nos pequenos comentários, numa palavra mal colocada, num mau juízo que fazemos, todos os dias erramos devido à nossa inferioridade. Então, todos os dias precisamos de perdão também. Infeliz daquele que diz que eu jamais perdoarei, porque estará pronunciando a sua própria condenação. Quem sabe, muitas vezes, analisando aquele fato que aconteceu, nós não descobrimos que fomos nós que agredimos primeiro. Ou se simplesmente aquele aborrecimento acabou numa desavença, porque nós demos o primeiro golpe, a palavra que feriu o outro, a palavra que machucou, a palavra que humilhou. Muitas vezes deixamos escapar então essa palavra que feriu profundamente a alma daquela pessoa, ou se deixamos de usar a moderação no trato com aquela determinada pessoa. Então vamos admitir que tenhamos sido realmente a parte ofendida. Será que nós não envenenamos o caso com represálias, fazendo acabar numa disputa alguma situação que poderia ter se acabado em nada, com esquecimento, sem problema algum? Mas se dependeu de nós impedir as consequências e nada fizemos, somos realmente culpados. Mas se nada temos a reprovar na nossa conduta, e nesse caso, maior será o nosso mérito se nós nos mostrarmos piedosos com aquele que nos feriu. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Existe o perdão dos lábios e existe o perdão do coração. Não posso dizer eu perdoo, mas me alegrar com algum mal que ocorra com o meu inimigo. E dizer secretamente, bem feito. Não é esse o perdão que eu devo dar. Muitos dizem, eu perdoo, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Também não é esse o perdão que Jesus espera de cada um de nós.
Não é esse o perdão que o Evangelho vem trazendo. Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu, um esquecimento sobre aquele fato acontecido. É o único que vos será levado em conta, porque Deus não se contenta com as aparências, não se contenta com a simples palavra, eu perdoo. Não, Ele quer que aquele perdão realmente venha do fundo do nosso coração. Que seja um perdão verdadeiro, um sentimento verdadeiro dentro de cada um. Porque o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, dos espíritos evoluídos, daqueles que já têm uma compreensão acima da maioria de tudo o que acontece na vida, das dificuldades de cada um. É quem se coloca no lugar do outro, entende por que fulano agiu assim ou assado naquela situação. Não esqueçais então que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Então estes são os ensinamentos do apóstolo Paulo, que foram recebidos em Lyon, na França, em 1861, há 159 anos. E no livro dos Espíritos, na questão 661, diz o seguinte: aquele que a Deus pede perdão das suas faltas, só obtém mudando o seu proceder. Se você quer o perdão, então, mude sua maneira de agir. Você não pode continuar no mesmo erro, se você quer o perdão. Porque as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Você quer o perdão? Então mude as suas ações, mude a sua atitude. Não adianta apenas pedir o perdão e continuar com o mesmo comportamento. O perdão, no conceito das religiões não reencarnacionistas, ele significa apagar as faltas, limpar a alma do pecado, do mal praticado, ou seja, isentar de responsabilidade aquele que errou. Nos termos do perdão teológico, aquele que ofendeu alguém e recebe absolvições humanas, fica com a estrada livre para novos desatinos. Ah, eu errei, você me perdoa? Ah, está perdoado. Aí a pessoa vai lá, comete outro erro. Aí volta de novo. Ah, pedi perdão, fez uma oração, está perdoado. Sem nunca parar, tomar consciência do seu erro, né? Assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então, como você vê, nesse tipo de perdão, visível estímulo a novos erros, novos enganos e novas ilusões. Porque aquele que recebe o perdão, ele precisa ter consciência do erro que cometeu. Ele tem que aprender com ele, tem que compreender onde chegou, quais foram as consequências daquele mal praticado, que dor causou no outro, né? Quais as consequências terríveis, muitas vezes para uma família inteira. Há como se vê então, nesse perdão, né, um estímulo a novos erros, novos enganos, novas ilusões. Então o homem sente-se inevitavelmente estimulado a novas quedas, novas reincidências, com fatais prejuízos ao seu processo evolutivo, que vai se retardando no tempo. Então esse é o perdão que a gente costuma ouvir, né? Errou, vai lá, pede perdão, faz uma oração e sai livre, leve e solto. Sem parar para pensar nas consequências do ato praticado. Mas, segundo a doutrina espírita, né, a conceituação doutrinária do espiritismo em torno do tema perdão é diferente. Dentro do espiritismo é diferente. É muito diversa, menos fácil, porém mais sensata e lógica. O perdão, segundo a doutrina espírita, ele não vai alargar as portas do erro, passar a mão na cabeça, dizer, está tudo bem, você está perdoado, como quem diz, né? Você matou alguém, você destruiu uma família, você causou um prejuízo, e
de repente está tudo bem? Não, não é esse o perdão que a doutrina espírita está nos trazendo. O perdão, segundo ela não vai alargar as portas do erro, mas vai mostrar, vai restringir as atitudes daquele que cometeu o erro, porque vai apontar a responsabilidade por cada ato cometido. Para quem estima viver de maneira insensata, para quem não se preocupa em ofender as pessoas, aqueles que não têm apreço pela integridade física e moral, os companheiros de luta. Então essas pessoas elas têm que ter consciência das suas palavras, dos seus atos, de cada atitude, porque tudo você lança a pedra no lago e você imediatamente vê o movimento da água. Tudo tem um retorno. A palavra dita, o ato praticado, tudo vai ter um retorno. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem a consequente reparação. Sim, você vai ser perdoado, mas você vai reparar o erro que cometeu. Embora os próprios instrutores do mais alto lembrem aquela palavra evangélica que nos incentiva sempre por procurar o caminho do bem, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Mesmo sabendo disso, não podemos esquecer que nós vamos ter que reparar o erro cometido, ou pela dor, ou pelo amor. Segundo Emmanuel, nós temos aqui, o amor cobre a multidão de pecados, porque o amor é a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Essas são palavras de Emmanuel. Esse perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais recomendam, não é um perdão de fácil execução, porque requer boa vontade, demanda esforço continuado, você perdoar aquela pessoa. Aquelas pessoas que costumam ler livros espíritas e romances, que conhecem o enredo daquelas histórias, quanta coisa acontece, as pessoas que prejudicaram famílias inteiras. Então, muitas vezes são dramas terríveis, difíceis de perdoar. Então é o que diz aqui, perdoar requer muito boa vontade, demanda esforço, perseverança, reclama também tenacidade, ou seja, resistência. É diferente do perdão teológico, que deve ter tido em algum momento a sua importância, a sua necessidade. Então houve um momento em que o homem precisava que, apenas com alguma oração, se sentir perdoado. Mas, na verdade, segundo a doutrina espírita, vai além. Segundo os postulados espíritas, o perdão concedido ao homem, à mulher, ao ser humano de maneira geral, ele já é indicado pela concessão divina. O fato de nós estarmos aqui encarnados significa que nós fomos perdoados. Fomos perdoados, mas recebemos a chance de uma nova encarnação para voltar e refazer o caminho, fazer direito, tentar amar aqueles que prejudicamos, ajudar aqueles que prejudicamos, muitas vezes. Então, o fato de termos nascido de novo significa que fomos perdoados pela justiça divina. Mas esse perdão exigiu que voltássemos para aprender, para ajudar, para aprender a amar. Elevados mensageiros do Pai, respondendo a Kardec, eles afirmam assim, que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, ele tem que pagar o seu passado. Num dos livros que eu li, é a história de um homem que ele desencaminhou várias moças, no tempo daqueles homens poderosos, com muito dinheiro. Então, eles se aproximavam de jovens carentes, jovens pobres, e desencaminhavam esses jovens. Então, lá na espiritualidade, quando ele toma consciência dos erros praticados, então o que ele tinha que fazer? Ele teve que voltar, receber essas jovens como filhas,
aprender a amá-las como pai, dar-lhes uma boa educação moral e religiosa e encaminhá-las para o bem. Olha, esse foi o resgate dele. Então, todos nós voltaremos. A cada atitude errada, nós vamos pedir, por favor, a chance de refazer o caminho. Emmanuel, ele nos afirma que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para uma sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa o perdão, a magnanimidade da lei divina, ou seja, a benevolência da lei divina. Ou seja, erramos, fomos perdoados, mas então você vai voltar para aprender. Então, todos nós aqui nesse momento, nós não podemos reclamar da nossa vida. Nós temos que ter uma consciência que estar aqui é uma abençoada, sagrada oportunidade concedida por Deus. Uma oportunidade de voltar para a escola da vida para aprender. Muitas vezes situações dolorosas que plantamos em vidas passadas e que vamos colher nessa. E da mesma forma que erramos em vidas passadas e pedimos a chance de retornar, o nosso irmão que está errando hoje com relação a nós, também está cometendo a mesma situação que já cometemos. Ele também precisa da nossa piedade. É difícil, mas é assim que a doutrina espírita espera que a gente raciocine. André Luiz esclarece que Deus não castiga e nem perdoa. Mas é o ser, a pessoa consciente, ela mesma vai proferir para si as sentenças de absolvição ou culpa, porque o remorso vai ser tão grande, a dor tão dilacerante pelo erro cometido, que ela não terá paz enquanto não voltar para refazer o erro que cometeu. Muitas vezes, para receber, por exemplo, aquele que mata alguém, tirou a vida, ele voltará para dar a vida àquele que ele tirou a vida. Essa é a vida. O ato de perdoar significa alguma coisa de grandioso, de sublime, por isso mesmo difícil de executar. Não se constitui de vã afirmativa quando eu digo, eu perdoo, mas permaneço de coração fechado a qualquer entendimento conciliador. Ou muitas vezes, não há perdão real, perdão legítimo e verdadeiro, quando o ofendido não se inclina a ajudar o ofensor, a servi-lo de maneira cristã, a socorrê-lo nas suas necessidades. Então, as verdadeiras características do perdão com Jesus, que são ensinadas pelo Espiritismo, são realmente únicas, difíceis. São elas: esquecer o mal recebido, difícil, né? Não nos alegrarmos com os insucessos do nosso ofensor, auxiliarmos discretamente, sempre que possível, o nosso adversário, usarmos a delicadeza sincera no trato com aqueles que nos magoaram, que nos feriram o coração, a nossa sensibilidade, vibrarmos fraternalmente em favor daqueles que nos desistiram. Mas o maior beneficiário do perdão, aquele que mais vai usufruir do perdão, não é aquele que recebe o perdão, mas é aquele que dá o perdão. Porque o que é perdoado se reconforta, vai se sentir mais aliviado, mas aquela pessoa que perdoa, sinceramente, ela vai recolher as bênçãos do céu, as mais generosas bênçãos que se possa imaginar, que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou sustentar. Então vocês imaginem que bênção que é conseguir perdoar aquela pessoa que mais te feriu, que te deu um golpe mortal. Não é fácil. Vai conservar essa pessoa a paz interior, vai preservar a sua saúde, porque não vai ficar mais remoendo aquela raiva,
aquela mágoa, aquela angústia, aquela revolta, né? A preservação, a alegria, né, de transformar aquele adversário muitas vezes em um amigo. Você não precisa necessariamente ser um amigo do seu adversário, mas passa a manter um relacionamento, né, dentro do entendimento com aquela pessoa. Poder cultivar os mais belos sentimentos da alma humana, como a humildade, o altruísmo, a nobreza moral. Quem não perdoa, infelizmente, permanece ligado ao adversário. Embora ele esteja longe, em outro lugar, mas essa pessoa permanece ligada pelas faixas escuras do pensamento hostil. Toda vez que você se lembra do acontecido, que você se lembra daquela pessoa, vem aquele sentimento de mágoa, ou de revolta, ou de tristeza. Então aquela energia, aquele sentimento que saiu de dentro de você, aquele pensamento, vai para aquela pessoa. Então você permanece ligado e ela vai receber aquela energia negativa. Quem não perdoa, insistindo na mágoa raivosa, permite que se estabeleça entre a sua mente e a mente do adversário uma ponte magnética, um vai e vem de energias, de pensamentos, através do qual vão circular, né, em idas e voltas consecutivas, as vibrações do ódio e da vingança. E isso vai destruindo, né? Vai destruindo aos poucos a pessoa, vai tirando a sua alegria de viver, vai trazendo doenças, né? Vai tornando a sua alma enferma. Perdoar, será que é o mesmo que esquecer? Perdoar independe de esquecer. São coisas distintas. Porque nós temos no cérebro uma memória que registra tudo o que nos acontece. Todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer o agravo que sofreu. Mas por isso mesmo, é preciso, na verdade, esquecer no sentido de diluir a mágoa, certo? De diluir a raiva, o ressentimento que aquele fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou ilusório. Então, esquecer o inimigo, esquecer o fato acontecido é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão. Porque a energia gerada, a dor, sempre voltará no coração quando a pessoa se lembra do acontecido. Então você estará sempre sofrendo. Cada vez que se lembra, estará sofrendo novamente. Isso vai aumentar a ferida que se formou e numa verdadeira roda viva que vai se acumulando e a cada vez mais um novo e desnecessário sofrimento vem acontecer. A própria psicologia diz, a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa é uma excelente psicoterapia. Só isso já é um tratamento, né? Que o apego à ofensa recebida faz com que a pessoa carregue sozinha aquela chaga, aquela dor. A diferença, então, está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se dessa dor, dessa parte pesada da lembrança, a ponto de não mais sofrer quando se lembrar. Essa é a meta. Quando você não mais sofrer quando se lembrar do mal que foi praticado. Segundo Divaldo Franco, perdoar é bom para quem perdoa. Ou seja, quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava. E quem foi perdoado nem sempre alcança a mesma graça, de vez que assumiu um peso, um ônus pelo qual responderá ainda. Ou seja, para o nosso inimigo, já basta a dor da culpa, já basta o peso que ele vai carregar, já basta o resgate que ele vai ter que assumir. Não é necessário que nós carreguemos o ódio, a raiva eternamente, porque por si só a vida se encarregará.
Olha que coisa profunda. A vida se encarregará daquele que te prejudicou. E mesmo que você o perdoe, você vai se sentir livre, estará liberto, mas ele vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Ou hoje, ou amanhã, numa outra encarnação, em outro mundo, mas ele vai ter que acertar as contas com a sua consciência, com a lei do amor, com a justiça divina, que tarda, mas não falha. Alguém diria então, mas então prevalece a lei de Talião? E responderíamos, absolutamente que não. Prevaleceria e prevalecerá sempre a misericórdia divina, a lei de causa e efeito. Segundo esta lei, Deus nos permite a chance de resgatar, de voltar para pagar, né, pelos nossos erros. E esse pagamento não tem que ser necessariamente pela dor. Nós podemos voltar, reencarnar novamente e termos uma vida voltada para o amor, uma vida voltada para o serviço ao semelhante, a ajuda a pessoas que dedicam uma vida inteira, né? Pessoas que dirigem orfanatos, pessoas que dirigem casas de caridade, centros que auxiliam idosos, pessoas que fazem trabalho voluntário, né? Então, nossa, uma infinidade de coisas que as pessoas podem fazer. Muitos milionários que vêm para ser milionários para reverter sua fortuna em prol da população, né? Financiando universidades, financiando bibliotecas. Então, muitas vezes, nós voltamos e podemos resgatar erros passados com amor. Não precisa ser necessariamente através da dor. Especialmente quando o ofensor se arrepende do ato praticado. Então ele pode pedir a oportunidade de voltar e resgatar através do amor. Só o amor pode anular uma multidão de pecados. Isso está no Evangelho de João. Só o amor pode cobrir essa multidão de pecados. E a lei de Talião, não sei se vocês já ouviram falar, embora seja uma lei absurda, uma lei abominável, era uma lei daquela época de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Por que tinha que ser assim? Porque naquele tempo o homem era bárbaro, o homem era cruel, era desumano. Mandar matar era coisa simples. Mandar matar, matar milhares de pessoas, matar crianças, idosos. Isso era normal. Então, naquela época, era necessário que Moisés passasse para o seu povo a ideia de um Deus punitivo, vingativo, um Deus cruel, para que as pessoas tivessem medo da punição. E essa lei de Talião era a lei daquela época. Mandou matar? Então você será morto. Você cegou? Você terá seu olho também, você vai ficar cego também. Você mandou cortar a mão? Você também terá sua mão cortada. Então o medo é que barrava, né? Que limitava um pouco da maldade do ser humano naquela época. Então essa foi uma das grandes razões pelo qual Jesus veio ao planeta Terra, né? A sua vinda foi para, a sua missão maravilhosa foi para mudar a concepção do homem em relação a Deus. Mudar a concepção do homem em relação às suas atitudes, né? Ou seja, trazer às pessoas a ideia de que Deus não é bárbaro, que Deus não é cruel e punitivo. Deus é justo, mas infinitamente bom. Deus é severo, mas infinitamente misericordioso. Um Deus que a tudo perdoa, mas que deixa para cada um a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso orai e vigiai. Todos os dias nas preces, pedir paciência, sabedoria divina, para conviver com as pessoas, para lidar com as pessoas. Muitas vezes são difíceis na família, no trabalho, na vizinhança.
Então, sabedoria fundamental, né? Um coração ligado a Deus, sempre imaginando o que o Evangelho de Jesus ensina para que a gente faça em certos momentos. Como agir, não agir de cabeça quente. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 337, diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Mas se o meu adversário não estiver de acordo, né, com o bom desejo de fraternidade, como que eu vou fazer essa conciliação? Bom, ele diz o seguinte: cumpra cada qual o seu dever evangélico. Busque o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida. Mas se perseverar essa atitude rancorosa da parte do seu inimigo, ou daquela pessoa, né? Esqueça a ofensa recebida. Porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos a conservam no coração. Então, vemos aí a considerar que aquele que busca sinceramente o perdão já está fazendo dignamente sua parte. Então, se aquele que te feriu, ele pedir perdão para você, ele está fazendo a parte dele. Agora, se você quer continuar com sua raiva, com seu rancor, aí é com você. Mas ele já fez a parte dele. Quanto aquele que concede o perdão, não deve se ater ferrenhamente ao que vai ser feito do perdão que você concedeu para aquela pessoa. Você já fez a sua parte, você já deu o perdão. Também aí o que seguir é como perdoar. Daí para frente o problema é dele. Então o perdão pode levar um tempo. Não é fácil perdoar. Não é algo instantâneo, não é algo imediato. Mas existe um momento certo, a ocasião certa, dirigida pelas leis divinas, em que o ofendido e o ofensor se encontrarão e terão a chance de acertar as contas com o universo e se perdoar. Se não for aqui, vai ser numa outra vida, vai ser no momento em que estiverem desencarnados, ou numa outra vida. Se não se perdoarem, muitas vezes grandes inimigos voltarão como pai e filho, como mãe e filha, como irmãos, né? Como sogro e genro. É a única explicação que nós temos para as hostilidades gratuitas que encontramos na família, por exemplo, né? São inimigos de outras vidas que voltaram para se acertar. Ofender-se é apenas uma questão de escolha particular de cada criatura. Portanto, vamos nos colocar acima das ofensas. Acima. Se meditarmos nos ensinamentos de Jesus diante de uma agressão, logo perceberemos a enfermidade daquele que nos ofende. Aquele que nos ofende, muitas vezes está doente com o vírus do ego, com o vírus do egoísmo, o vírus da arrogância, o vírus da maldade, né? Muitas vezes com o vírus do orgulho. Então vamos perceber naquele ser, um ser sem luz, sem amor, um ser que não conhece o amor verdadeiro, por isso age dessa forma. Quem está feliz, quem está em paz, não vai prejudicar ninguém, não vai soltando palavras que vão magoando todos que encontram. Então, para encerrar a palestra de hoje, nós podemos concluir o seguinte: que se nós carregamos uma dor, nós carregamos uma mágoa, uma angústia profunda, que cada um de nós tem a sua dor, faz parte do processo da vida, faz parte do processo do crescimento de cada um. Se nós carregamos tudo isso dentro do peito, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, recordando os seus ensinamentos. Tenhamos fé em Deus, buscando a certeza de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele nos preparou esta encarnação, colocando nela fatos e situações para o nosso crescimento espiritual.
nossas dores, nossas mágoas e angústias, com certeza elas têm uma razão de ser. As lições difíceis que temos que aprender, as provações, aqueles que nos ferem hoje, que nos atingem com seus golpes, são ignorantes, irmãos sem luz, sofredores que desconhecem a lei do amor, a lei do respeito ao semelhante, a lei de causa e efeito. Precisam da nossa misericórdia, pois mais cedo ou mais tarde esses pobres irmãos colherão as flechas lançadas de volta no seu próprio coração. Portanto, o silêncio deve ser a nossa arma, a paciência o nosso escudo, a compreensão a nossa bandeira. Que diante de uma ofensa saibamos nos colocar em oração, elevando nosso espírito acima das coisas terrenas, porque nós viemos à terra, mas somos espíritos acima das coisas da terra. Saibamos nos colocar no lugar certo, acima. Nós não somos da terra. Buscando o alto, as doces lembranças da casa paterna, muito além das estrelas. Buscando este conforto, mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a certeza de que é por Ele que estamos aqui. E só o caminhar em direção a Ele é que realmente importa. Porque no final da caminhada é Deus que importa. É só Ele. O resto não importa. É para Ele que nós caminhamos. Vamos nos lembrar sempre que as dores nos atingirem. É para Deus. É por Ele que nós suportamos tudo. E por Ele tudo vale a pena. Essa vida não acaba aqui. Estamos viajando, somos passageiros numa breve viagem no corpo. Isso aqui é matéria que vai se decompor, mas o brilho está aqui dentro. E quando esse brilho, essa borboleta que está no casulo da carne, quando essa borboleta alçar voo, mas importa só leve, livre das amarras da dor, da raiva, do ódio. É por Deus que caminhamos, é para Ele. É para Ele que levantamos todos os dias, que sofremos, que lutamos, que trabalhamos, que cuidamos da família, dos filhos, do marido, que suportamos ingratidão, que suportamos a indiferença, que suportamos o desprezo. É por Deus. É para nos melhorarmos por Ele. E Ele é tudo. Quando eu estava escrevendo essa palestra ontem, eu recebi uma mensagem, uma poesia. Algumas pessoas já sabem que eu escrevo poesias, que eu tenho um livro editado. E essa poesia fala do lado sombra. Vamos lembrar que todos nós temos o lado luz e o lado sombra, o lado bom e o lado ruim, que nós ainda temos que melhorar. Então, vejam só, o lado sombra, para a casa do Pai, todos querem voltar. Na casa do Pai, todos querem entrar. Esquecidos, porém, que antes de tudo, precisam aprender a amar. Despir de si mesmos, libertar-se das algemas do egoísmo e do ódio, do orgulho e da ganância. Na casa do Pai, todos querem entrar, mas antes de tudo precisam, em vários mundos, estagiar. Lutando, aprendendo, evoluindo, polindo a alma, até que sua leveza e brilho permita altos voos alçar. Buscando outras paragens, lindas paisagens, onde só o amor impera. Mas para buscar estes mundos, é necessário ao homem despir de si mesmo o seu lado fera. Compreendendo, aceitando, agradecendo, louvando e perdoando, pois todos lutam com
lado sombra que ainda se manifesta em cada alma. Agradeço a atenção de todos. Que o Mestre Jesus continue amparando a todos nós, enchendo o nosso coração de amor e de paz.